Oi, queridos alunos. Vamos continuar a aula de ontem. Hoje nós vamos nos deter nas características do conto, que é um espaço delimitado. O local em que se desenvolve a história é delimitado como uma determinada casa, na rua, no parque, na praça, enfim, em qualquer lugar que eu queira. Pode ser num cemitério, num campo, num mar, numa praia, né? Isso acontece pelo fato de o conto ser uma narrativa breve, em que não é possível se falar em muitos espaços diferentes. Normalmente, gente, o conto se passa num espaço só, né? No máximo 2. No caso da galinha, vamos voltar à galinha. Ele se passa em o espaço principal é a casa onde ela ia ser comida, a cozinha. E ela voa, então tem um outro espaço que é a circunvizinhança da casa. Mas o espaço principal é a casa onde a galinha ia ser comida. Tempo marcado. O tempo do conto é marcado, isto quer dizer que é possível saber em que momento a história acontece. Esse tempo pode ser de duas maneiras, gente. Cronológico, de cronômetro, né? Então, quando as coisas acontecem numa sequência normal de horas, dias e anos. No caso aí de anos em conto, muito difícil, não tem não. Normalmente é em horas, ou no máximo em 2 dias, né? Então, o que é cronológico? É a história da galinha, está num tempo cronológico. Compram galinha, levam para a cozinha, a galinha foge, o dono da casa procura galinha nos telhados, ele captura a galinha, torna a trazer a galinha para casa. E aí ela coloca um ovo e a história acaba por aí quando ela vira um membro da família. Enfim, repare que a história vai do princípio, do meio e ao fim. Isso é o tempo cronológico. Mas existe uma outra forma de contar que se chama tempo psicológico, quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo com a imaginação do narrador ou de um personagem. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte: muito comum em filmes, muito comum em histórias, em romances, você está contando a história sequencialmente, há uma interrupção e você ou lembra ou sonha, volta a um tempo de infância, a um outro tempo e depois retorna à sequência que você está contando da história. Chama-se flashback. Quando você tem flashes, quer dizer, você interrompe a sua narração linear e volta para um outro tempo e outro espaço, e aí você torna a voltar novamente para a história e continuar. Isso pode acontecer durante o tempo todo, 1, 2 vezes, como isso chama-se tempo psicológico, tá? Bom, narrador. Vamos ver narrador. Então, agora nós vamos entrar na última parte da nossa aula de hoje, que é sobre narrador. Então, nós vamos ter narrador observador. Não participa da história. É alguém externo a ela, desconhecido das personagens e irrelevante ao conflito. Quer dizer, ele não está na história. Os verbos usados são flexionados na terceira pessoa do discurso. Ele, ela, porque ele está contando uma história de alguém. Então, é dele, dela, certo? É importante dizer, esse narrador conta apenas o que vê, desconhecendo o futuro
e os pensamentos da personagem. Ele não entra dentro da personagem para saber se ela está triste, alegre, o que, que ela está pensando. Não, ele apenas conta o que vê. Depois nós temos o narrador personagem. Esse narrador, como diz o próprio nome, ele faz parte da história. É aquele que participa do enredo, que narra. Ele, ao mesmo tempo que conta, ele está lá dentro, participando da história. Aí os verbos já não vão ser de terceira pessoa, porque ele não está falando dele, dela, ele está falando dele mesmo. Então, seria primeira pessoa do discurso. Eu, nós. E o último, que é um narrador onisciente, que ele, apesar de não participar da história, ele é diferente do observador, porque ele conhece o passado, o futuro, os pensamentos da personagem. É como se ele fosse um deus, conhecesse a personagem pelo lado do avesso, o presente, o passado, o que vai acontecer, o futuro, enfim. Ele é como se fosse um deus. Então, por isso é que ele é onisciente, certo? Porque ele vê e sabe de tudo. Bom, gente, então vamos lá. Continuando. Personagens. Deixa eu virar aqui. Personagens. Aí nós temos... grande parte dos contos contém poucos personagens, como eu já tinha falado, porque como costuma ser um texto breve, não é possível incluir muitos participantes da história. Os personagens podem ser principais ou secundários. Principal é, por exemplo, no conto da galinha, o principal é a galinha. O resto apenas são personagens que compuseram a história para poder haver a história da galinha. Mas o que nos interessou, a personagem, foi a galinha. Então, principal e os secundários. Depois nós temos enredo. O conto apresenta sempre um enredo. O enredo é a história, tá, gente? Que é um problema ou uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma história. Ele pode ser linear, quando os fatos seguem uma sequência lógica, ou seja, a apresentação, introdução, né? O desenvolvimento, o momento de tensão, que é o clímax, e a solução ou desfecho. O desfecho. Bom, contos de fada. Peraí, o desfecho. Bom, acabou. Então, gente, agora acabou. Não acabou, não. Contos de fada, os que narra. Não entendi o que é isso, não. Mas vamos lá. Não linear. Então, linear é que obedece uma linha, certo? Linear. Não linear quando os fatos não seguem uma sequência. Ou seja, em vez de começar pela apresentação do problema ou situação, quer dizer, o conflito, pode começar pela sua solução, isso é, pode começar pelo fim. E os acontecimentos são narrados ao longo do conto, certo? Muitas vezes, em filmes mesmo acontece isso. O autor começa contando o final e aí ele vai voltando para por que aconteceu aquilo, né? Pode ser do meio também, começa contando a história e ele vai para o início, faz flashback, depois volta até chegar ao final. Isso são contos não lineares, tá? Gente, por hoje é só.